Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então concluir o método do paralelogramo com aqueles casos específicos, casos utilizados aí no nosso dia a dia, certo? Com esses casos aqui, eu irei hoje para um terceiro caso, que é a adição de vetores perpendicular. Como assim, Emanuel? Nós temos dois vetores, os dois vetores possuem direções perpendicular ou ortogonais, também como é conhecido. O que é ortogonais? É quando entre os dois vetores forma-se um ângulo de 90 graus. Então, chamarei beta de 90 graus. Beleza? Temos então os dois vetores aqui, o vetor A e o vetor B. Com isso, então, unimos, né, os dois pontos da cauda, né, dos dois elementos. Com essa união, nós formamos o ângulo de 90 graus, aqui, ó, no caso aqui específico. Aqui temos o ponto de origem. Com isso, então, traçamos as duas retas paralela aos dois vetores e obtemos o resultante, certo? O vetor resultante aqui em questão. Com isso, então, sabendo disso, nós teremos o seguinte, que a resultante será utilizando, né, aquela lei lá dos cossenos com o sinal negativo. Fiz a substituição aqui do cosseno de 90 graus. Com isso, então, nós obtemos que cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, todo esse termo aqui, ó, será zero, certo? Tudo isso aqui será zero. Por quê? Qualquer coisa multiplicado por zero sempre terá como resultado zero, não é isso? Então, nós ficamos só com resultante é igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Se observarmos, isto daqui é igual ao teorema de Pitágoras, certo? Isso aqui é igual ao teorema do velho Pita, certo? Então, quando nós temos a soma, né, de dois vetores que ambos estão perpendicular ou ortogonais, com a angulação igual a 90 graus, a gente conseguimos definir direto pelo teorema de Pitágoras. Partir para um exemplo aqui em questão. Vamos utilizar ainda considerando aqui o mesmo barco, certo? Porém, agora eu quero atravessar de uma margem até a outra, certo? A velocidade da correnteza é de 6 km por hora. O barco possui um motor que impulsiona a direção perpendicular à correnteza do rio, com uma velocidade de 18 km por hora em relação à água, como mostra aqui na figura abaixo. Vamos determinar então a velocidade resultante entre o barco e o rio, certo? Então, a resposta nós temos o seguinte: temos que o vetor, a velocidade do barco e a velocidade da água, né? Se nós observarmos, traçando então as retas, se nós traçarmos a reta aqui, ó, nós vamos ter um vetor resultante em flecha, não é isso? Em flecha aqui, ó, o resultante aqui, o vetor resultante, certo? A velocidade do resultante do barco faz um movimento de flecha, pois a velocidade da água empurra, né, a frente do barco e a lateral do barco para o lado, e a velocidade do barco empurra ele para frente. Então, consequentemente, ele faz esse movimento aqui, certo? Então, com isso, a soma vetorial disso aqui, nós temos a velocidade do observador, que está do lado de fora, né, da margem, está aqui, vamos supor, né, vendo a situação aqui em questão, será igual à velocidade da água mais a velocidade do barco. Com isso, então, o cosseno dele formará o ângulo de 0 graus e cosseno de 90 graus, que será igual a zero. Substituindo, então,
no termo em questão, aqui teremos 0, consequentemente, a resultante igual a este valor aqui em questão. Fazendo a substituição dos termos aqui por esse outro, velocidade do observador igual a resultante, velocidade da água igual a A e velocidade do barco igual a B. Fazendo então as substituições dos termos em questão, temos isto aqui. Agora, substituindo os valores, a velocidade da correnteza da água é 6 km e a velocidade do barco é igual a 18 km. Fazendo então as substituições dos valores, 6 ao quadrado mais 18 ao quadrado, tudo isso aqui em relação à raiz. Com isso, fazendo a operação 6 ao quadrado dá 36, 18 ao quadrado, 324. Ao somarmos, a velocidade do observador será igual à raiz de 360. Com isso, teremos como a velocidade do observador 18,97 km por hora, certo? Essa parte aqui eu fiz na calculadora, certo? Sendo bem sincero para vocês. Por quê? Porque se vier uma situação dessa aqui, numa prova ou algo relacionado, eles vão dar uma aproximação aí para vocês encontrar algo aproximado ou algo relacionado, beleza? Então, só para vocês ficarem cientes aí da situação. Por quê? Porque eu poderia muito bem fazer a separação aqui, ó. Se eu fizesse a velocidade do observador igual a raiz de 36 vezes 10, a gente teremos, no caso, 36. A raiz de 36 é o 6, certo? Então, teremos 6 raiz de 10, certo? Então, aqui é uma outra forma também da gente representar esse mesmo valor aqui, tudo bem? Então, no caso 3 aqui, na adição de vetores perpendiculares, a gente temos alguns casos especiais. Devemos usar sempre as leis dos cossenos, seja para determinar 0 graus, 90 graus, 180 graus ou qualquer ângulo diferente, certo? Geralmente, para nós utilizarmos aí para resolver 0 graus, 90 graus e 180, a gente já resolve direto. Por quê? Porque já sabemos o dado em questão, certo? Mas, se for para determinar algo mais específico, orientamos sempre utilizar a lei dos cossenos, beleza? Então, alguns exemplos de situação assim do nosso dia a dia que a física está relacionada, certo? Um boxeador, ao nós pararmos para pensar num soco em que o boxeador aplica em seu oponente, ele não faz somente o movimento do braço, que digamos assim 90 graus quando completa o movimento, né? Ele faz o movimento que além do braço, ele move também o tronco. Então ele deixa ali de movimentar os 90 graus e sim movimenta uma angulação diferente, certo? A mesma coisa acontece com um carro. Um carro ao sair em movimento, o mesmo também gera uma força contrária ao seu movimento em relação ao arraste, né? Ao vento em si, certo? Ao ar, porque o carro ao se movimentando para frente, consequentemente, as moléculas de ar vai empurrando ele para trás, certo? Apesar da velocidade do vento, né, a velocidade de arraste, a força de arraste, não ser forte o suficiente para parar o carro ou algo relacionado, dependendo das circunstâncias, né? Em condições normais eu estou falando aqui, porque no caso se acontecer aí algo fora da normalidade, né? Aí pode ser que o carro seja assim arrastado, não é isso? Sabendo disso, então, nós vamos agora ver o quarto caso, que é este método de utilização, por ser bastante utilizado aí para qualquer angulação, com qualquer direção, com qualquer sentido, a soma de dois vetores,
se nós temos o ângulo formado entre eles, nós a partir daí conseguimos definir, não é isso? Devido àquele ponto, né, que a gente vimos anteriormente, se a gente temos o ângulo θ ou o ângulo beta, então nós conseguimos definir aqui para as situações em questão. Para mais, né, para esse caso aqui específico, ou para menos nesta outra situação aqui. Por quê? Porque beta é, no caso, com a utilização do sinal de menos. Emanuel, mas ó, aqui está em vetor e aqui não está mais em vetor. Por quê? Porque no caso, aqui é a representação vetorial, enquanto que aqui é o módulo da soma dos vetores A mais o vetor B. Beleza? Vendo aqui aquele mesmo caso que a gente vimos anteriormente, de forma de exemplo, vamos apenas demonstrar aqui, certo? Vamos supor que para o caso do rio com barco, podemos ter diferentes situações. O mesmo também pode ocorrer dessa forma. Eu sair, né, digamos assim, de forma não subindo, não descendo, nem ortogonal aqui, e sim meio transversal. Então, consequentemente, a gente vamos precisar determinar dessa forma aqui, né? Na fórmula da lei dos cossenos, beleza? Na fórmula, então, da lei dos cossenos, beleza? Esses casos aí são casos do nosso dia a dia, casos comuns, certo? Lembrando que essa angulação formada aí, não é necessário ser menor do que 90 graus. Essa angulação pode ser maior do que 90 graus, né? Como a gente já vimos exemplos aí e temos exemplos no nosso dia a dia diversos, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos então nas próximas videoaulas.